Atos capítulo 14. E aconteceu, que em Iconio, entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo, que creu, uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos, incitaram e irritaram, contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, e outros, pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus, como dos gentios com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra, e Derbe, cidades da Licaonia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou, e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter, a Barnabé, e Mercúrio, a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta, touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos, que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. O qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos, lá do céu, dando-vos chuvas, e tempos frutíferos, enchendo de mantimento, e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, e de Iconio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé, para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Iconio, e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois, que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali, navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, e reuniram a igreja, relataram, quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrirá, aos gentios, a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos.